Olá, meu irmão, minha irmã, estamos começando o nosso devocional, aquele momento que a gente reflete, que a gente medita na palavra de Deus. E hoje eu quero te fazer uma pergunta: qual é o seu limite? Eu já vou entrar numa história bíblica muito conhecida, que é a história de Davi e de Golias. Davi era um jovem caçula de 8 irmãos. E naquele momento estava tendo uma guerra, ia começar uma guerra entre Israel e os filisteus. Eram dois povos que não se bicavam e já estavam há 50 anos sem guerra e estavam entrando em conflito. E acontece que já estavam no campo de batalha. Israel era comandado pelo rei Saul. E o pai de Davi pediu para o Davi levar alimento para os seus irmãos mais velhos que estavam lá na batalha. E Davi foi, assim foi. Chegando lá, entregou os alimentos e foi dar uma olhadinha mais à frente ali como é que estava. Quando ele chegou lá, já levou um esporro do irmão mais velho, dizendo: o que você está fazendo aqui? Entendeu? Ele estava naquele momento que ele chegou, é que Golias, que era um filisteu de 2,92 m, estava desafiando o povo de Israel, perguntando quem é que queria lutar com ele. Ou seja, um homem daquele tamanho, todo mundo ficou com medo. E Davi virou para o rei Saul e falou: eu vou. O rei Saul: pô, pelo amor de Deus, você é um menino, aquele é um gigante, é um guerreiro. E Davi falou para ele: não, eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando vai um leão, um urso lá, eu arranco as ovelhas da boca desse leão e da boca desse urso, e Deus me protege. Vamos ver em 1 Samuel, em capítulo 17, essa passagem para você entender melhor. Preste atenção. Em 1 Samuel 17:32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. No versículo 36, teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O rei de Israel, Saul, queria limitar Davi, dar um limite a ele. Mas Davi não quis saber. Davi falou: eu vou lá. Por quê? Porque ele tinha uma palavra, um propósito de Deus com ele. Ele tinha essa convicção. E vocês sabem o final da história: com uma pedra ele derruba o gigante Golias. Então preste atenção, se você tem uma palavra, uma convicção e Deus está com você, não deixe que ninguém limite a sua vida. Tem uma outra passagem, e essa passagem está em Lucas, é a passagem da cura de um cego. Lucas 18:38. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Portanto, meu irmão e minha irmã, Jesus estava caminhando ali por Jericó quando o cego ficou sabendo. E ele não teve limite imposto por ninguém, não obedeceu. Por quê? Porque ele tinha fé que ele ia ser curado pelo Messias, por Jesus Cristo. Se você tem fé, tem uma palavra, tem um propósito de Deus para a sua vida, você não pode, não deve deixar com que ninguém o limite. Agora, para que você tenha essa fé, para que você tenha um propósito de Deus revelado a você, você tem que ter uma vida cristã. Você tem que orar, você tem que jejuar, para que você possa falar com Deus e também possa ouvir o que Deus tem para dizer para você. Porque se Ele te der uma direção, se Ele te der um caminho, não olhe para trás. Vá adiante. Ninguém tem o direito de limitar a sua vida se ela está sob a palavra de Deus. Eu vou contar um testemunho aqui da minha vida. O ano era 1996. Eu era recém-formado cirurgião dentista.
tinha acabado de montar um consultório que não deu certo, porque não podia dar certo. Era um recém-formado, eu e uma amiga resolvemos montar um consultório e não deu certo. A minha mãe teve uma palavra de Deus e virou para mim e falou: monte o seu consultório aonde você nasceu e foi criado. Lá, meu pai tinha um imóvel e tinha uma kitnet que dava para um bequinho a rua. Eu falei: mãe, mas quem é que vai me achar ali, mãe? Ali é aquela rua escondida. Ela falou: monte o seu consultório aonde você nasceu e aonde você foi criado. E assim eu fiz, sobre a palavra dela, que estava sobre a palavra de Deus. E eu estou lá há 28 anos, no mesmo bairro, sustentando a minha família, os meus filhos e vivendo daquele que já não é mais um consultório, é uma clínica, que já está em outro endereço, mas é bem próximo, no mesmo bairro. Portanto, meu irmão e minha irmã, não deixe que ninguém limite a sua caminhada, a sua jornada e a sua vida, se você estiver sob uma palavra de Deus. Porque quem sabe o que você pode ou não pode, não é fulano nem cicrano, é Deus. Se Ele te der uma palavra, você vai adiante, você siga. Você vai passar alguns vales, alguns desertos, porque isso faz parte da jornada. Mas você vai chegar lá na frente, aonde Ele quer que você chegue. Portanto, meu irmão e minha irmã, tenha uma semana, uma terça-feira abençoada, que Deus, apenas Ele possa limitar o seu caminho e a sua caminhada, porque Ele está sobre todas as coisas. Amém.